Obrigado, boa tarde. É um prazer, assim, é um múltiplo prazer, né? Primeiro evento presencial aqui nosso, nem é pós-pandemia, é sobrevivência, né? Nós sobrevivemos a esse caos aí que nós passamos, né? Então, praticamente há mais de 2 anos e pouco que eu não dou uma aula desse tipo. Então, é uma coisa. Segundo lugar, eu entrei aqui em 1970 como aluno, então é um prazer infinito, né, poder continuar aqui desde aluno e professor, trazendo aí um pouco da sistematização de conhecimento que eu adquiri aqui nessa casa, sentado aí nas cadeiras aqui da antiga FEA, né? Então é uma coisa muito bonita, assim, né? A gente vê como é que essa instituição ajuda efetivamente a formar pessoas, né, para um país tão carente de pessoas competentes, sérias, né, com integridade, etc, etc. Há de convir que praticamente nenhum dos nossos ex-alunos frequenta as páginas policiais, né? Então é um sinal de que a gente está na rota certa, né? Isso aqui, tá? Em terceiro lugar, esse tema, na realidade, eu tenho uma vantagem muito grande de coordenar um grupo de pesquisa que foi criado aqui em 1997, 25 anos atrás, e que vem acompanhando, analisando o setor elétrico brasileiro. Uma ex-estagiária do nosso grupo aqui, né? Outro ex-estagiário lá, aqui o outro está fazendo mestrado ex-estagiário, né? O que é uma grata satisfação e expressar a vocês que o que eu vou apresentar aqui não é de um pesquisador que fica estudando e trabalhando sozinho, mas eu tenho a grande, assim, nem sei como qualificar isso, de coordenar um grupo de muitas pessoas, desde lá de aluno de graduação até pessoas que estão fazendo doutorado, que já fizeram doutorado. Aqui no caso aqui é o Gabriel, aqui, que é lá da EPE, com quem a gente aprende também, com quem está lá na linha de frente, né? Ou com a imprensa aqui, com o Rodrigo Polito, que nós trocamos muito conhecimento na análise conjuntural disso aqui, e obviamente com um destaque especial para a professora Renata Lavroveni, que nos ajuda nas nossas pesquisas no campo de temas relacionados à inovação. Então, o nosso grupo de pesquisa é multidisciplinar, nós fazemos um acompanhamento conjuntural e setorial do setor elétrico, entende? E, para vocês terem uma ideia, a gente tem um informativo que hoje é o número 5.472, quer dizer, há 20 anos que a gente vem acompanhando a conjuntura do setor elétrico. Então, o que eu vou trazer aqui, na realidade, é um esforço de uma equipe, né, de alunos de graduação, mestrado, doutorado, pesquisadores com doutorado, etc., que já soma mais de 100 pessoas no nosso grupo de pesquisa, atuando na área de hidrogênio, na área de mobilidade elétrica, de tecnologia exponencial, de usinas hidrelétricas reversíveis, de planejamento energético, etc., de tal maneira que hoje o GESEL é um think tank do setor elétrico acadêmico, talvez um dos melhores do país, por conta dessa abrangência temática que a gente analisa e de ser uma equipe muito grande, muito robusta e que trabalha dentro daqueles princípios, né, de análise científica e acadêmica. Então, o que eu vou apresentar para vocês aqui é fruto de um trabalho de equipe da qual eu tenho a honra de ser o coordenador. Esse é um ponto. Eu ministro aqui a disciplina de economia do setor elétrico, né, que neste próximo terceiro bimestre eu estou tentando atravessar o labirinto da burocracia da universidade, que é trocar o nome da disciplina, que, pelo que eu fui informado, demora anos para você fazer isso. A universidade tem as suas desvantagens em relação à questão de burocrático. Mas, então, eu ministro essa disciplina em 2 bimestres. Se vocês tiverem interesse, eu estarei, obviamente, à disposição.
O tema de hoje é um tema, obviamente, eu até sugeri esse tema porque é um tema provocante, tá? E está dividido em 9 itens e 13 ou 14 slides. Então, o slide vai nos ajudar a acompanhar uma narrativa. Eu vou ser o mais didático possível, porque nós, lá no GESEL, temos condição de ser didático, porque a gente entende bastante do assunto. Então, a gente entende bastante do assunto, transição energética. Tá? Eu vou fazer um apanhado lá, primeiro um enquadramento conceitual, que conceitos que a gente trabalha para explicar isso. Em segundo lugar, é necessário entender que a transição energética é um movimento contínuo, é como se fosse um moto contínuo dentro de uma sociedade, notadamente a sociedade capitalista, está sempre em transição, né? Olá, boa tarde. Está sempre em transição, porque isso é a dinâmica capitalista, tá? A origem da transição energética recente, né? Porque eu tenho uma transição lá do carvão em diante, mas a gente tem uma transição aqui que é essa que está beirando o século XXI. Né? Essa transição aí que a Ucrânia é um ponto de inflexão nessa transição, que é o argumento que eu vou procurar apresentar para vocês. Eu trago a questão da crise do petróleo, depois essa nova transição, os desafios na nova transição, a Ucrânia como uma marcha forçada dessa transição. Vou explicar para vocês com alguns argumentos bastante interessantes, tá? E depois, por último, 1 ou 2 slides sobre essa geopolítica energética da crise da Ucrânia. Entende? Que eu acho que é uma coisa assim que não está muito claro, mas a gente encontra bastante evidências sobre uma disputa geopolítica, geoenergética, chamar assim, entende? Entre os Estados Unidos e a Rússia, e com reflexo sobre uma disputa muito mais feroz que está se estabelecendo entre os Estados Unidos e a China. Então, você vê que por conta de um problema ali, uma ponta do iceberg, que é um conflito Rússia-Ucrânia, embaixo desse iceberg tem uma disputa violentíssima e a energia elétrica é o gelo dessa disputa. A energia é o gelo dessa disputa. Porque sem energia não há desenvolvimento econômico, não há crescimento econômico. Então, a energia é um insumo transversal a todas as atividades. Eu só pediria para ninguém usar o celular, se fosse possível, só em caso de urgência, para vocês prestarem atenção em mim e eu prestar atenção em vocês. É uma carência de professor, assim, que está aqui há muitos anos, dando aula e tal. Eu peço isso em todas as aulas que eu dou, mas, obviamente, se alguém estiver desesperado ou muito viciado, fique à vontade. Tá? Não, porque é um vício, né? A gente sabe que é um vício. Mas vamos lá, então. O primeiro ponto, que é uma letra pequena pra caramba, que eu não esperava isso. Bom, depois eu passo isso para vocês, tá? Que é o seguinte. Se eu quero analisar a transição energética, eu quero saber quais são os drives da transição energética. O que explica isso? Do ponto de vista de economia da energia, não da sociologia, da filosofia, mas do ponto de vista ali da economia da energia. São 2 problemas, são 2 drives. Um é que eu busco eficiência econômica no uso de um recurso que é transversal. Né? Então, estou lá usando carvão de um jeito, vou tentar usar um carvão de outro jeito, vou botar uma máquina, vou buscar uma eficiência, etc. Tudo bem. E um outro, que na realidade é extremamente relevante, é o conceito da segurança energética. Tudo bem? A segurança energética. A prioridade de uma política energética, do planejamento energético, a prioridade é o seguinte: tem que ter energia. Essa aqui é a prioridade. Tem que ter energia. Tá? Porque a energia, com ela, eu vou buscar a eficiência econômica. Tá? Então, segurança energética é um ponto-chave, ok? Que está ali naquele primeiro, que são os 2 vetores que propulsionam o moto contínuo, né? Que é
da transição energética. A transição energética também, vamos assim, no que eu estou evoluindo, eu estou transitando, né, de um padrão energético para outro padrão energético, do carvão para o petróleo, eu não destruo, na lógica, vamos dizer assim, schumpeteriana, eu não destruo completamente as cadeias produtivas do carvão. Entende? Por quê? Porque como a energia ela é um bem, um insumo capilar dentro da sociedade, dentro da atividade econômica, né, o que vai acontecer é que a dinâmica vai na eficiência econômica buscar mais eficiência energética, buscando outros recursos, mas os outros tendem a ficar na medida em que na economia eu tenho setores, dentro de um setor, empresas modernas, empresas atrasadas tecnologicamente. Então, não destrói completamente, ok? Que é o primeiro ponto ali. Bom, então, estamos lá. Eficiência, segurança, tá? No ponto da eficiência, eu tenho um vetor que é muito importante, que é o da inovação. Né? Com a inovação, com o desenvolvimento tecnológico, eu vou buscando mais eficiência, partindo do pressuposto de que eu tenho o recurso energético que me dá a segurança energética. Tá? Então, eu vou trabalhar muito com esses dois drivers, ok? Eficiência, segurança. Segurança, eficiência, ok? Tá. Um outro aspecto importante é se a prioridade da política e do planejamento energético é a segurança energética, né, um país, no seu processo de desenvolvimento, ele vai olhar dentro do seu espaço geográfico, por conta da segurança energética, que recursos energéticos ele tem. Né? O que eu tenho? Petróleo? Petróleo. Tenho carvão? Carvão. Então, esse recurso natural que vai se refletir na matriz energética que o país monta para poder gerar e desenvolver economicamente, ok? Mas, se eu não tenho nada, se eu tenho muito aquém do que eu preciso, eu vou ter que importar, e aí eu fico sujeito à insegurança energética. Ok? Tá. E quando eu falo de matriz energética, eu estou analisando, tirando uma fotografia de todas as unidades produtivas e plantas e equipamentos que têm capacidade de gerar energia, converto aquilo tudo para uma unidade, que é o megawatt, e monto um gráfico tipo pizza, dizendo que eu tenho X% de recurso energético do carvão, tenho X% do petróleo, tenho X% do gás natural. Ok? Então, essa é a minha matriz, mesmo que eu não tenha aquele insumo. Então, quando eu olho a matriz energética da Europa, eu vou ver que ela tem muitos recursos energéticos não renováveis e que importa 90% daquela matriz. Por quê? Porque o insumo é que faz essas máquinas e essas plantas funcionarem. Então, é matriz de capacidade instalada e não a matriz das reservas. Tá? Mas o que é matriz elétrica? É quando eu tiro o retrato daquilo que pode produzir energia elétrica. Então, dentro da matriz energética, eu tenho lá dentro as plantas que produzem energia elétrica, que eu tiro ela dali e faço o gráfico tipo pizza das participações das plantas que geram energia elétrica.
hidrelétrica, termoelétrica, eólica, solar, nuclear, biomassa. Tá? Esse é um panorama, assim, com esses conceitos. Né? Matriz energética. A matriz elétrica só começa a surgir em 1880, a elétrica, quando surgem as primeiras usinas térmicas e hidrelétricas. Talvez um pouco antes, porque alguns equipamentos, o Siemens, lá em 1866, faz lá o dínamo. Então, aquilo produzia energia elétrica. O Edison acendia a luz, mas aquilo era, quando eu instalo as termoelétricas, as usinas hidrelétricas, é que eu efetivamente tenho capacidade para produzir energia elétrica. No caso da hidrelétrica, eu tenho que ter o recurso hídrico, eu não posso importar o recurso hídrico. Então, a minha matriz ali, não, a hidrelétrica é minha. E eu posso ter termoelétrica e importar o gás ou o petróleo. Ok? Beleza, simples. Está aqui. Aí, a evolução da matriz é muito simples, né? A gente, o capitalismo comercial, comércio industrial, o carvão era usado, né, bastante lá na Inglaterra para o aquecimento domiciliar, né, nas lareiras inglesas e tal. Aí o James Watt descobre a máquina a vapor e aquilo dá uma dimensão produtiva de energia baseada no carvão. Tá? Aí daquela máquina eu boto em cima de um carro, eu boto em cima de uma carroça, de um vagão, etc. Então eu tenho um ciclo, né, um padrão de desenvolvimento, né, da economia que utiliza o recurso energético, carvão mineral, e utiliza as máquinas, e daí eu tenho um começo de um desenvolvimento do capitalismo intenso, porque eu consigo ter condição de gerar energia. Tá? Então, carvão, eu não preciso nem me estender muito, né, nessa questão. Boa tarde. Tudo bem? Não, você tem que falar ali com o professor, atrás é com ele aqui. Ó. Tá? Então, o carvão teve um papel determinante, tá? Mas ele passa, não vou assim, ficar discutindo, analisando a história do carvão, mas eu tenho a passagem para o petróleo, né? E tem um marco nessa passagem. Se eu tenho um marco do carvão, que é a máquina a vapor, eu tenho um marco na passagem do carvão para o petróleo já no século XX, que é o Mr. Winston Churchill, quando ele era chefe do almirantado, da Armada britânica, né? Ele toma a decisão de trocar o combustível da Armada, que antes era carvão, passar a petróleo. Né? Por quê? Porque dava mais velocidade para a Armada, dava mais agilidade, a relação peso-benefício era muito mais favorável para os encouraçados, para os cruzadores, etc., né? Mesmo a Inglaterra não tendo petróleo. Você vê que a Inglaterra se sentia tão onipotente que ela não se preocupa com essa questão da segurança energética, mas rapidamente, né, os países montam as suas grandes empresas de petróleo, dominam as reservas, criam uma cadeia produtiva de petróleo, né, de tal maneira que, com um grau de competitividade tão elevado, que durante décadas o preço do petróleo ficou na faixa abaixo de $10 o barril. Mas tão barato, que alguns autores que atribuem esse fato como elemento determinante para o desenvolvimento da civilização industrial. Porque se eu preciso de energia para tudo, todos os bens e serviços, né, que uma sociedade produz, com raras exceções, precisa de energia.
é o que a gente chama de uma infraestrutura econômica. E se eu tenho esse preço desse insumo, né, num patamar muito baixo, eu estou com isso estimulando, né, eu tenho um componente de custo que está em todas as estruturas econômicas de custo, eu tenho lá o custo da energia e está baixo, então isso estimulou muito o desenvolvimento da sociedade industrial. Tá? E, por outro lado, formou um mercado, que a gente chama, que é o preço do barril do petróleo, um mercado, na época, de um oligopsônio. Né? Por um lado, os países que mais consumiam o petróleo tinham as suas indústrias, as sete irmãs. Tá? E quem era percentualmente, quem mais consumia petróleo eram os países desenvolvidos, que são poucos. Então, esses poucos países compravam muito petróleo de vários outros países. Então, a gente pode identificar aí uma estrutura oligopsônica, muitos vendendo para poucos. Então, isso, de certa maneira, favoreceu o preço do petróleo ficar em patamares muito baixos. Ok? Deixa eu ver se eu estou acompanhando aqui. Tá. Isso, ganho de escala, tá bom. Petróleo barato permite a consolidação da civilização mundial. Estou seguindo mais ou menos o roteiro. O que acontece, e aí aparece aqui já o próximo coisa, é a crise do petróleo. Né? Outubro de 2013, eu era aluno aqui da faculdade, aqui do curso de economia, né? Então, eu posso analisar a crise do petróleo em cima daqueles dois vetores, né? Que eu falei, vou analisar aqui dois vetores para analisar aqui a questão da transição energética. Segurança energética e eficiência econômica. A segurança energética foi para o espaço, naquele momento, né? E aqui, aquela figurinha ali, ela brinca um pouco disso, né? A OPEP, né? Colocando os países consumidores, né? sob pressão. E, ao mesmo tempo, a eficiência econômica, né? ela enfrenta um choque de preço e de volatilidade. O preço não só sobe, que está aqui do lado, vocês podem ver aqui, o preço não só sobe, né, você vê, aqui, está reto, é até 73. Dali para cima, o preço sobe e desce, mas com um patamar elevado. Então, eu tenho um problema de eficiência econômica, porque aquele insumo que era tão barato, o preço sobe, gera inflação, né? Gera desequilíbrio na balança de pagamentos, etc., etc., né? E, por outro lado, eu fico sujeito a um oligopólio, não mais a um oligopsônio, eu fico sujeito a um oligopólio, que, como controla boa parte da produção, qualquer oscilação era a favor desse oligopólio. Tá? Elementar, eu estou querendo ser bastante didático para a gente poder acompanhar essa narrativa aqui. Tá? Aí qual é a solução? Né? Mudança na estrutura de mercado, né? Que é o oligopólio. Qual é a estratégia que o Brasil teve, que outros países tiveram, a partir daquela crise do petróleo? Bens substitutos. Tenho que sair do petróleo, cara, porque ele está caro, independente, acontece alguma coisa, tem mais uma guerra. Curiosamente, a instabilidade política, militar, ocorre aonde tem as grandes reservas, né? Não é no Paraguai, é onde tem as grandes reservas, ou seja, a disputa pela reserva daquele insumo que é estratégico para o desenvolvimento de qualquer país, notadamente dos países mais desenvolvidos, especialmente dos Estados Unidos. Tá? Então, estabilidade ali. Então, eu vou buscar bens substitutos. Quais que eu anoto ali? O gás natural. Até então, o gás natural, quando uma empresa de petróleo descobria
um poço de petróleo e vinha gás, fala, puxa vida, rapaz, o que eu vou fazer com esse gás? Porque não tinha mercado, não tinha cadeia produtiva. Então agora eu vou buscar aonde tem gás, porque eu quero diminuir o poder desse oligopólio com um bem substituto. A cadeia de gás cresce, e aqui na escola a gente tem um grupo de economia da energia que estuda isso com uma eficiência, um grupo coordenado pelo professor Helder. Nessa questão de gás e petróleo, eu aprendo com eles, e espero que com energia elétrica eles aprendam comigo. É um intercâmbio acadêmico aqui. Estou brincando, a gente se dá muito bem, por sinal. Tá? A energia nuclear. Por que a energia nuclear? Porque a energia nuclear tem uma densidade tecnológica muito grande, que é do interesse dos países desenvolvidos, que tem investimento em inovação, né? Tem cadeia produtiva, né? Densa, entende? Então, energia nuclear, e a gente tem que citar o caso verde e amarelo, que é o etanol. Né? Eu não sei se vocês sabem, mas em 1973, o Brasil importava 85% de petróleo. 85% em 73. Por que a Petrobras não explorava petróleo? Porque o petróleo estava a $4. Para que eu vou explorar uma coisa que está barata? Mas quando ela fica cara, eu vou aos bens substitutos, e uma estratégia também é essa, é tentar aumentar a produção nacional, né? De quem tem, e buscar outras fontes, outros países que ainda não estavam, né? Que não era economicamente viável você investir para ter acesso a um produto que custava $4 o barril. Olá, tudo bem? Tá. Obviamente, a questão da eficiência energética também é uma meta, é uma estratégia para eu consumir menos o insumo que agora estava muito mais caro. Aí a gente cita como exemplo, você passa do Cadillac para os carros compactos, entende? Então é um exemplo elementar, mas que no fundo se busca isso. Carros a turbo, entende? Menores, etc. É bom citar o carro porque abaixo do setor de geração de energia é quem mais polui, que consome recursos energéticos não renováveis em grande quantidade. Tá? E, obviamente, investimento em novas tecnologias, tá? Que é quem vai buscar, né, a lógica de eu tornar mais eficiente economicamente, consumindo menos, de repente, e curiosamente, em 1980 para 90, começam aqueles estudos de que começam a atribuir ao consumo de petróleo o aquecimento global, mesmo com muitos negacionistas, normalmente aqueles que tinham muito petróleo. Né? É um negacionismo a seu favor. Não esquenta, não é nada disso, etc, etc. Né? Porque é um custo que você tem que socializar. E quem polui mais deveria pagar mais. Aí, não tem isso, mas esse vetor aqui, que é a partir normalmente dos anos 90, que introduz um novo elemento nesta transição energética, que tem como origem a crise do petróleo, né? Por que eu faço a transição energética? Segurança energética, em primeiro lugar, e eficiência energética, né? Mas agora eu falo, não, mas eu tenho que ter segurança e eficiência sem poluição, com descarbonização. Esse é o elemento diferenciador desta nova transição, porque ela é incentivada por uma variável não econômica do carvão para o petróleo. É não econômica. Ou nós
conseguimos descarbonizar ou nós vamos morrer queimados pelo calor. Esse é um ponto-chave. E, a partir daí, se busca, se favorece o desenvolvimento de inovação, de novas cadeias produtivas de energia renovável, que é eólica e solar. Porque a hidrelétrica já vinha. E por que não mais a hidrelétrica? Porque quem tem recurso energético, recurso hídrico, faz a sua usina. Aí você vai na Europa, tudo que podia ser feito foi feito. Então, para eles, energia renovável é eólica e solar. Olá. Para eles é energia eólica e solar, que é o elemento que vai garantir esta nova transição. E vocês já devem ter discutido, já devem ter ouvido e analisado e verificado que esse processo de transição tem como objetivo central a descarbonização, tá? E ele tem dois instrumentos para viabilizar a descarbonização. A descentralização, que é aonde tem eólica, onde tem solar, o que eu posso fazer para gerar energia ali? É uma descentralização, tá? E a digitalização, que é um processo que é de uma intensidade tão grande, que nos leva à resiliência dos sistemas elétricos, né, das comunicações e tudo. Então, são os 3Ds que eu estou analisando normalmente o D da digitalização, focado na questão da descarbonização. Então, veja bem, a partir dos anos 90, principalmente, eu busco a segurança energética, né, diminuindo os recursos não renováveis, tá? E introduzindo os recursos renováveis. E eu uso isso como uma piada, assim como uma brincadeira, mas é um dado relevante nesse processo da busca da segurança energética. Ouçam só, o sol e o vento são produtos genuinamente nacionais. Matou a charada, né? Matou a charada. Genuinamente nacional. Então, quando a Alemanha, com aquele sol avassalador, que acontece uma semana por ano, que tem o menor consumo per capita de filtro solar da Europa e tal, começa a botar painel fotovoltaico, ele está de olho no BEC russo. Vamos botar porque o BEC russo está ali, nas nossas costas. Quando ele começa a botar as torres eólicas, aonde é possível, e é o país que tem mais megawatt por quilômetro quadrado da Europa, ele quer o quê? Segurança energética. Mas a gente sabe que segurança energética você não consegue assim. É um processo lento e gradual. Porque você tem cadeias produtivas montadas, né? E você tem que ir alterando, indo na direção, na medida em que você cresce e que essas cadeias ficam depreciadas. Antes disso, você não consegue fazer isso, na nossa lógica econômica. Tá? Então, há um incentivo à energia eólica e renovável por conta disso. Não avançou a energia nuclear por conta de Fukushima. Vinha crescendo, está uma crise dessa, aquele problema, pessoal, Chernobyl e Fukushima, trava tudo, ok? E o que é interessante, agora prestem sua atenção, né? Se eu quero descarbonizar, quer dizer, ou seja, não emitir gases de efeito estufa, não emitir CO2, eu tenho que olhar as cadeias produtivas todas e identificar em cada cadeia produtiva qual é o padrão, qual é a matriz
energética de cada cadeia, de cada fábrica, identificar que ali tem uso de carvão e petróleo ou gás, e eu tenho que tirar aquilo. A transição energética em 2050 quer chegar aí. Todas as cadeias produtivas que consomem gás e petróleo, eu tenho que tirar isso. Se eu conseguir colocar energia elétrica, ok, que aí é a eletrificação. A transição energética atual vai levar em 2050 a uma matriz elétrica muito grande, porque aonde eu puder tirar o gás e petróleo e o carvão e botar outra fonte que gera energia elétrica, vai aumentar a eletrificação. Exemplo, Porto de Sines, Portugal, que é um lugar maravilhoso e tal. Lá tinha uma termoelétrica a carvão. O que a transição energética foi? Descomissiona. O que entra num lugar? Uma termoelétrica a gás. Agora, com a crise da Ucrânia, eu vou ter que tirar o gás, ou com o processo de transição, vou ter que tirar o gás e colocar eólica e solar. Então, aonde eu puder. Mas tem lugares que eu não consigo fazer isso. Por exemplo, a Vale do Rio Doce, no seu processo de pelotização, ela usa gás. Eu tiro o gás, eu não consigo colocar a energia elétrica, que no Brasil é 85% renovável. Eu tenho que colocar um outro insumo ali, que substitua o gás ou o petróleo. Por quê? Porque ela quer pelotes verdes para poder exportar. Entende? Veículo, carro, a combustão já está num processo, não é? Eu uso gasolina, eu uso diesel, eu estou tirando, não, eu vou fazer o carro elétrico, eletrificação. A indústria automobilística é o melhor exemplo desse processo de transição energética a favor da eletrificação. A favor da eletrificação. Tá? Mas e lá no pelote lá da Vale? Ou na siderúrgica, ou na cimenteira, o que eu vou colocar ali no lugar? Hidrogênio verde. Que é o novo e grande bem substituto que, entre aspas, a humanidade conta para poder chegar até as metas de descarbonização fixadas para 2050. Ok? Hidrogênio verde, que eu vou falar um pouquinho mais ali à frente. Tá? Tá ali. Substitui o gás e o petróleo. Com uma vantagem do hidrogênio. O que é o hidrogênio? Eu vou parênteses. O que é o hidrogênio verde? Porque o resto todo mundo sabe, né? Mas o que é o hidrogênio verde? É um gás ultra leve, tá? Que eu posso produzir ele em processos de eletrólise, que é um equipamento que você joga energia elétrica ali para quebrar a molécula da água e tirar o hidrogênio ultra leve e que eu tenho que fazer alguma coisa, transformar ele em algum outro bem intermediário para eu poder substituir o gás e o petróleo. Tá? O hidrogênio verde, então, diferente do cinza, ele é produzido por fonte renovável, energia elétrica renovável, hidrelétrica, eólica e solar. Que aí eu saio com o hidrogênio verde. Tá? E para vocês terem uma ideia, a indústria, que ainda não existe, de hidrogênio verde, é uma indústria eletrointensiva. Por quê? 70% do custo do hidrogênio verde é de energia elétrica verde. Então, como eu tenho no globo terrestre vários países, entende, que têm recursos energéticos eólico e solar, nesses países eu vou poder montar plantas de eletrólise, gerar o hidrogênio verde
e dar soluções de armazenamento e transporte para levar para os países que precisam do hidrogênio verde para substituir o gás e o petróleo. Qual é a vantagem que tem aí quando essa indústria ficar madura? Que enquanto o gás e o petróleo é um oligopólio, o hidrogênio verde não será um oligopólio. Porque os países da África, etc., inclusive o Brasil, poderão produzir hidrogênio verde, porque tem energia eólica e solar. Ok? O Brasil tem uma grande vantagem nesse cenário, entre parênteses, porque nós temos atualmente uns 30 mil megawatts de capacidade instalada de energia eólica e solar, que são os painéis, as torres eólicas, que já estão em funcionamento, e tem num total de 180 mil megawatts de tudo que a gente consegue produzir de energia elétrica, e tem um potencial de 1.300.000 megawatts de energia eólica e solar. Então, o Brasil vai ser um grande produtor de hidrogênio, né? Vai ser um grande produtor. Num primeiro momento, ele vai substituir as cadeias, as matrizes, né, energéticas da Vale, da Braskem, da CSN, porque vai falar, ó, tira o gás e o petróleo e eu te dou hidrogênio verde. Ok? Isso é um parênteses, é um tema bastante interessante e que o GESEL está estudando muito isso. Inclusive, o GESEL participa, coordena um projeto de P&D para a construção da primeira planta de hidrogênio verde no Brasil, lá no Porto de Pecém, lá com o grupo EDP. Ok? Tá. Agora aqui, para vocês terem uma dimensão desse desafio da transição energética, ali à nossa esquerda tem uma matriz energética mundial de 2020. Aquele 14% é o que é de fontes renováveis. Os outros, 86% é não renovável. Olha o desafio da transição energética. E do lado a gente tem aqui o Brasil, quase que meio a meio. O nosso caminho é muito mais curto do que o deles. Tá? Só para ter uma dimensão. E aqui, o que é importante, bom, se lá no ano, fazendo um corte no ano 2000, né, que estava claro que a descarbonização era a prioridade da transição energética, dos programas, das políticas energéticas dos países, como é que evoluiu de 2000 a 2020, tá? Como é que evoluiu a geração, a produção de energia elétrica? Aí estou olhando só a produção de energia elétrica, seria na direção da matriz elétrica. Como é que evoluiu? O mundo, em 2020, tinha 18% da produção de energia elétrica renovável, 82% não renovável, tá? E chega em 2020 a 28%. Tá? A China passa de 17% para 18%. Os Estados Unidos, de 9% para 20%. E a União Europeia, de 16% para 38%. Pergunta, por que a União Europeia teve um desempenho maior do que todos? Por quê? Porque a Europa é o país que tem mais insegurança energética do mundo. Então, se ele tem essa insegurança, o alemão tem que botar painel fotovoltaico por conta do BEC russo. Por que os Estados Unidos não foi tão assim, porque os Estados Unidos têm petróleo, têm gás, têm carvão. Por que a China não avançou tanto? Porque a China tem carvão. Ué, mas como é que é? Não, segurança energética, eu quero usar o que eu tenho. Eu não quero ficar na dependência dos outros. Ok? Então agora a gente vai focar na Europa. Por que a Europa, então, se move tanto? Por que a Europa é a líder do processo de transição energética, que nos fóruns é quem mais bate, não, nós temos que botar metas mais restritivas, né,
diminuir a emissão de gases de efeito estufa, etc., porque é quem mais precisa, é quem mais busca a segurança energética. Com um argumento socialmente muito pertinente tal de que nós precisamos diminuir o aquecimento global. Tá? E aqui, aí entra na Ucrânia, né? Aí está ali aqueles 3 pontos importantes. A Europa é o maior importador de gás e petróleo da Rússia. A Europa, só. Tá? Por quê? Porque é mais barato importar o petróleo e o gás russo. Por quê? Gasoduto, oleoduto. Botou, fez, liga e desliga. Liga e desliga. Né? O outro tem navio, tem coisa, encalhou o navio no Suez, pronto, o preço do petróleo sobe. Né? Essas coisas, né? Sensibilidade, né? A instabilidade e tal. Então a Europa fez o Ministério da Economia, não sei se vocês sabem, mas hoje o Ministério da Economia e Energia. Olha a importância crucial dessa variável, que é a variável energia. Né? Então faz mais barato. Quer dizer, ganha uma segurança e a eficiência econômica, mas quando deu um problema, o problema é um problemão. Tá? Segundo lugar, há uma integração das duas economias, né? Porque vai fazer um gasoduto, não é só o russo que faz, é alguma empresa europeia. Então tem aí uma coisa de integração econômica e por outro, é o último, é essencial, eu preciso desse gás, desse petróleo. Ok? Tá? Aí aqui embaixo, o conflito está impondo sanções econômicas que traz para a Europa 2 problemas. Segurança energética e eficiência. Eu estou batendo nessas 2 variáveis. Né? No que as sanções começam, vocês acompanham isso diariamente no jornal, eu leio o valor ali, acordo muito cedo, leio o valor e tal, está lá. Não, paga em rublo, não paga em rublo, estou comprando, não estou comprando. Ninguém fala do gás. A do petróleo, não, nós vamos diminuir a dependência do gás até o final do ano e tal, porque gás tem mais oferta, gás não tem tanta oferta. Entende? Então está com um problema, né? Um problema, mas esse problema não é igual ao que deu origem à transição energética? Não foi ele um problema de suprimento? Os países do OPEP pararam de exportar? Aqui está havendo uma parada por uma questão vinculada ao conflito. E mesmo que não tenha parada, o preço desses insumos subiu. Eu tive há pouco tempo em Portugal, toda semana subia o preço da gasolina. Toda semana. Depois baixava, subia, ou seja, subiu e ficou instável. Ok? Subiu e ficou instável, tá? E quais as soluções? Aí na nossa avaliação, as soluções são análogas à de 73, bem substitutos. Quais? Eólica e solar, o hidrogênio verde importado, porque a Europa não tem como produzir hidrogênio verde, porque ela não tem energia eólica e solar para o processo de eletrólise. Então ela vai no hidrogênio importado, tá? Num mercado, né, em que ela vai estar na ponta do oligopsônio. Tá? Energia nuclear vai voltar à cena. Não tem como, né? Não tem como. Por quê? Porque eu preciso de energia. E agora eu estou com um problema de uma restrição, né, vinculada a uma crise, né, de uma guerra, um negócio complicado ali, meio até difícil de entender. Eu não vou discutir e ninguém é a favor daquela guerra, um absurdo e tal, mas, né? Então eu estou chamando aqui 2 elementos essenciais da transição energética 2.0, que é essa da Ucrânia. Né? É como se eu tivesse assim um problema análogo à da crise de 73. Tá? Que é mais importante? Já tem a rota, né? A rota
da solução energia renovável, já num patamar de desenvolvimento muito maior do que em 73, porque eu já tinha essas metas de descarbonização, descentralização e digitalização já desde o começo do século XXI. Então, a crise da Ucrânia fala, marcha forçada da transição energética. Tem que acelerar isso. Tá? Eu estava lá, fiquei 5 semanas em Portugal, e fazendo reuniões lá, obviamente de noite, o bacalhau e vinho não podia faltar, porque ninguém é de fé e tal. Fazendo reuniões com a Galp, EDP, ERSE, etc., e o que aconteceu? Olha só que coisa interessante. Como o preço do gás e petróleo sobe e fica instável, dá mais competitividade para a energia eólica e solar. É um custo de oportunidade. Então, investimentos agora vão ser feitos maciçamente em eólica e solar, mesmo que tenha um fator de potência baixo, mas que gere a energia, e soluções tecnológicas, que é outro vetor maravilhoso, né? Eu faço usinas híbridas, eu boto eólica, boto solar, quer dizer, conectadas, né? Baterias, eletrolisadores, e busco a resiliência desse sistema. Está ventando muito, não tem demanda, bota na bateria. A bateria está cheia, gera hidrogênio verde. Ou seja, são soluções que a digitalização vai ajudar muito. Isso é um ponto muito importante, inclusive traz benefícios de conhecimento para o país. Tá? Como foi o caso semana passada, a gente fez um webinar com a ANEEL de Portugal, o Ministério de Portugal, a EDP e a Endesa sobre leilão de solar flutuante. Painéis solares em cima das albufeiras, que são os reservatórios. E olha quanto reservatório o Brasil tem. Tá? Então, por que eles fazem isso? A necessidade faz o homem. Ok? Você está entendendo? Tá? Legal? Tá. Acelerar a criação de novas cadeias produtivas, né? Isso também, o que é isso? Na realidade, como eu tenho esse grande desafio que a própria pandemia colocou, que a transição energética colocou e que agora a crise da Ucrânia coloca, é fazer planos de novas cadeias produtivas, por exemplo, como a indústria automobilística, no que você cria novas fábricas, você está fazendo investimento, a economia está crescendo. Algo vai se dar com energia nuclear. Não mais para as grandes plantas de 1.500, 1.200, 1.400 megawatts, mas dos pequenos reatores modulares, de 100, de 200 mega, que tem a grande vantagem de não ter um risco de acidente como Chernobyl. É muito menor. E dá para você produzir em escala, quanto que a energia, uma planta desses grandes tamanhos, você não tem uma linha de montagem para fazer. São bens de capital sob encomenda. Tá? Em suma, a crise da Ucrânia força a marcha da transição dada pelo vetor da segurança do suprimento. Vai acelerar isso. Vai acelerar, ok? Mas aqui tem um outro ponto que é relevante, né? Não sei se vocês têm reparado, mas me parece, eu posso estar enganado, mas os Estados Unidos parece que joga gasolina na fogueira. Eu não sei, parece assim, que sempre vem a declaração de lá, você vai, mas pô, os caras não estão querendo resolver esse problema. Então, aí eu fiquei pensando, mas por que será? Né? Pelo lado da OTAN, eu não sou cientista político, nem militar e tal, mas pelo lado da OTAN, você até entende, né? Porque a OTAN é uma associação militar e que o insumo, né, o bem de capital dessa associação são armas e munições. E quem produz essas armas e munições são os Estados Unidos. Então, eu estou até entendendo que tem uma lógica aí da indústria bélica. Tá? Mas eu não quero entrar nesse ponto. Eu quero saber do ponto de vista
da energia tem alguma... Por que tem alguma vantagem? Como é que esses dois países se posicionam em relação a isso? Aí eu primeiro vou analisar aqui os Estados Unidos, e aí, até repetir aquela parte lá de cima, só para enfatizar, mas já em 78, o Donald Trump, criticando aquele gasoduto que estava em construção entre a Rússia e a Alemanha, porque a Alemanha ia ficar totalmente dependente do gás russo. E eu perguntando, mas e o que os Estados Unidos têm a ver com isso? Né? Aí eu falei, pô, espera aí, deixa eu ver aqui este quadro aqui. Rússia e Estados Unidos. Eu acho que vocês não sabiam disso. Olha a posição deles, produção e exportação de gás e de petróleo. Os Estados Unidos é o maior produtor de gás do mundo e o segundo maior exportador de gás do mundo. A Rússia está ali disputando cabeça por cabeça. Tá? Em petróleo, a mesma coisa. A Rússia é a terceira produtora, mas ali, por poucos mil barris, está lá com a Arábia Saudita. E é o segundo maior exportador. E os Estados Unidos é o quinto maior exportador, o maior produtor de petróleo do mundo. E eu pergunto, qual é o cenário da transição energética? Não é esse mercado ir diminuindo? Então, eu, Estados Unidos, sanções econômicas. Tire esse meu concorrente. Faça um deslocamento na curva de oferta, Introdução à Economia, que eu assisti aqui lá nos idos de 1970, né? Deslocamento para cima da curva, para baixo da curva da oferta. Entende? Mudança na curva da oferta. Vou tirar esse concorrente. E não é um concorrente qualquer, cara. Né? Tiro ele, vou ocupar esse espaço num mercado que vai diminuir até 2050. Mas se eu estou aumentando a cada semana as sanções econômicas, e hoje quem manda nessas sanções econômicas é os Estados Unidos, hoje no valor, Estados Unidos aumenta as sanções econômicas da Rússia. Aumenta. Obviamente que não vai ser da noite para o dia que eu vou substituir o gás russo, o petróleo vai ser até o final do ano, mas certamente vai empurrar um pouquinho. Mas pensa numa transição, pensa numa evolução, em que este mercado de gás e petróleo vai diminuir no mundo, entende? E transporte você aumenta, você faz se você tem uma demanda firme, e como a Europa, nesta lógica da sanção econômica está ocorrendo, tá? Você começa a construir os navios de GNL, né? Você já tem os portos de Roterdã e etc., você atende essa demanda. Né? Há pouco tempo atrás, os Estados Unidos, já com esta visão, buscou os outros países para ver quem é que podia botar reserva estratégica de petróleo para atender a demanda da Europa que a Rússia, que a gente tem que tirar isso da Rússia. Então, é um processo. Eu estou sinalizando de que isso deve ocorrer por conta desse dado. Ok? Estamos em maio, né? Setembro começa a fazer frio lá, cara. Como é que você esquenta as casas? Gás. Entende? Gás. Então, vai ser uma corrida, mas em paralelo, eólica, solar e tecnologia de hidrogênio, etc. Tá? Ok? Agora vamos ver a China. Aqui, China e Estados Unidos. Aí é uma hipótese. Né? Se eu vou tirar a Rússia do mercado europeu de gás e petróleo, né? Quem é que vai se beneficiar com esta oferta sobrante? A China, que é um grande importador de petróleo e de gás.
é como se a gente fazer, não vai ser para amanhã, mas os gasodutos vão virar de direção. Virar de direção. Tá? E com isso, essa disputa econômica, Estados Unidos e China vão ganhar uma outra, né? Nesse cenário, a China sai até beneficiada, porque vai ser um oligopsônio em relação à Rússia. É uma vantagem. Você vê que a China está quietinha, não fala nada, mas está de olho, porque essas sanções, amanhã, podem ser aplicadas à China por conta de Taiwan. Basta os Estados Unidos jogar gasolina ali em Taiwan e acender o fósforo. Não, eles querem independência, etc, etc. Entende? É uma disputa geopolítica assim, de dimensão que, mas no campo da energia, esse aqui é o cenário. Com isso eu agradeço muito, apresentando aqui as conclusões para vocês, foram poucos slides, mas me parece que uma análise linear, que a gente gosta muito de fazer, para todo mundo ter um nível de conhecimento consistente, que essa nossa instituição aqui oferece, particularmente aqui o PEPED. A crise de 73 é o marco desse nosso processo de transição. Tá? A Europa é a mais interessada na transição por conta da sua dependência, né, frente à sua insegurança energética. Tá? A Rússia é um grande player de produção e exportação, com vantagens competitivas no mercado europeu. A crise da Ucrânia reedita 73, né, aonde a insegurança energética força a marcha da transição. E até 2050, os Estados Unidos e a China são beneficiados pela crise da Ucrânia como exportador e como importador. Isso é uma hipótese, essa última aqui, mas parece que as coisas podem ir nessa direção. Eu agradeço muito, muito feliz de ter uma turma assim tão atenta. Eu ouvi pelos olhos de vocês aqui, e sim, atento, que é um tema relevante. Espero que vocês comentem com seus amigos e familiares no sábado, lá na Night, falar, demonstrar um conhecimento que é um tema absolutamente interessante. Eu fico à disposição de perguntas, indicando para vocês que eu, no terceiro e quarto bimestre, darei uma disciplina sobre este tema e que nós temos muito interesse, não só de orientar, mas para oferecer bolsas de pesquisa nas nossas pesquisas aqui que nós realizamos nesses campos, que é hidrogênio, mobilidade elétrica, usinas reversíveis,